Por Alison Lampert e Jamie Frey de Montreal, Singapura. Reuters, a pressão norte-americana por novos padrões globais para impulsionar sua indústria de jatos supersônicos enfrenta a resistência de países europeus que querem regras rígidas sobre o ruído, segundo documentos e pessoas a par da situação. 15 anos após o último voo do Concorde, os reguladores norte-americanos estão avaliando mudanças nas regras para permitir o teste de jatos supersônicos em estágio inicial, em meio a planos para o lançamento de jatos executivos e de passageiros de pequeno porte fabricados nos Estados Unidos até meados dos anos 2020. Mas a nova indústria pode enfrentar atrasos na Agência de Aviação das Nações Unidas, onde os Estados Unidos e países europeus, incluindo França, Alemanha e Grã-Bretanha, estão se posicionando na disputa sobre as novas regras de ruído necessárias para os jatos voarem, disseram 5 fontes a Reuters que pediram anonimato para falar sobre as discussões confidenciais. A disputa se segue em um choque de padrões de ruído na década de 1990, quando a União Europeia queria proibir jatos mais antigos, como o Boeing 727, e Washington ameaçou retaliar proibindo o anglo-francês Concorde. Esta última rodada coloca as ambições do ZEUA de um renascimento dos jatos supersônicos liderados pelas startups norte-americanas Aerion Supersonic, Buon Supersonic Speak Aerospace contra o receio europeu de ruídos perturbadores dos aviões. Aerion, apoiada pela Lockheed Martin e GE, é considerada pelas fontes da indústria como a mais avançada nos projetos supersônicos. A Boeing fará sua primeira aparição na Feira de Aviação Inglesa de Farnborough, na semana que vem, com o objetivo de consolidar o renascimento da indústria supersônica, que está lutando para projetar jatos que atendam aos atuais padrões de ruído subsônico devido às restrições do motor. A Europa está muito mais preocupada com o barulho, em torno dos aeroportos, disse uma fonte da indústria familiarizada com o assunto. A Europa tem um problema, mas eles não têm motivo para resolvê-lo porque ela não tem indústria que faça pressão para isso. Isso é uma reversão das disputas que atrasaram o início dos serviços transatlânticos da Concorde nos anos 70, já que primeiro o Congresso do ZEUA e a Autoridade Portuária de Nova York baniram o jato supersônico por causa do barulho. A Agência Norte-Americana de Aviação, FAA, proibiu voos supersônicos sobre território norte-americano desde 1973. Por enquanto, os novos jatos planejam adotar rotas sobre a água, embora a FAA eventualmente irá decidir se permitirá voos sobre terra depois de analisar dados da NASA em um estudo até 2025. Um porta-voz da FAA não pode comentar imediatamente. Padrões globais. Tanto Boeing quanto Airbus têm visões futuristas para viagens aéreas ultra-rápidas. Mas desde que foi abortado o plano do Sonic Cruiser, avião quase supersônico da Boeing, em 2002, as duas maiores fabricantes de aviões do mundo se concentraram em aeronaves mais lentas e mais econômicas, que permitem às companhias aéreas reduzir os preços das passagens. Agora, as startups do ZEUA estão trabalhando para desenvolver aviões supersônicos mais silenciosos e com maior eficiência de combustível do que o Concorde, voltados a viagens de negócios. As empresas afirmam que os novos supersônicos podem ser economicamente viáveis com o motor certo. Elas também prometem atenuar o famoso estrondo de aviões supersônicos que deprimiu as vendas do Concorde e restringiu suas operações até que a aeronave deixou de operar em 2003 por razões econômicas. A Organização Internacional de Aviação Civil, ICAO, na sigla em inglês, com sede em Montreal, que estabelece muitos padrões globais, começou a observar jatos supersônicos, buscando informações técnicas dos fabricantes de aviões. A ICAO estará então em melhor posição para avaliar as opções para os padrões de ruído e emissões de poluentes, e quanto tempo o processo deve levar, disse um porta-voz. Os países europeus acreditam que os atuais limites de ruído devem ser usados como diretrizes para o desenvolvimento de regras de pouso e decolagem, de acordo com um documento apresentado em uma recente reunião do Comitê do ICAO e visto pela Reuters. Os Estados Unidos, ecoando a demanda da indústria,
pediram por novos padrões que reflitam diferenças fundamentais entre jatos subsônicos e supersônicos. Segundo um segundo documento, as aeronaves supersônicas são diferentes das aeronaves subsônicas e precisam ser tratadas como tal, disse Mike Hinderberger, vice-presidente sênior de desenvolvimento de aeronaves da Aerion em uma conferência do setor no mês passado. Você não pode tentar enquadrar uma aeronave supersônica em um padrão subsônico. A Aerion se recusou a comentar mais. Ainda não está claro como outros países veem os supersônicos e se a ICAO conseguirá construir um acordo. Por Alison Lampert em Montreal e Jamie Freire em Singapura. Reportagem adicional de Julia Fioretti em Bruxelas e Mick Stone em Washington.